We open our Bibles to 2 Corinthians 12, 1 to 10. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 10. 2 Corinthians 12, 1 to 10. 2 Coríntios 12, 1 a 10. And this is from Paul, E isto são palavras de Paulo, Apostle o Paul, apóstolo Paulo. starting with verse 1. I must go on boasting, although there is nothing to be gained. I will go on to visions and revelations from the Lord. É verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Whether it was in the body or out of the body, I don't know. God knows. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. And I know that this man, whether in the body or apart from the body, I don't know, but God knows. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Was caught up to paradise and heard inexpressible things that are no one is permitted to tell. Fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. I will boast about a man like that, but I will not boast about myself, except about my weaknesses. De um homem assim, ou de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. So Paul speaks pretty much about an own experience he had. Então Paulo fala aqui da experiência, de uma experiência que ele teve. So when people have doubts about near-death experience, Quando pessoas duvidam sobre experiências pré-morte, ou it's morte, biblical. é bíblico. People that lived here on earth, some of them had the chance to have a look into heaven. Pessoas que viveram aqui na Terra tiveram uma oportunidade de olhar ao céu. And Paul was given this possibility. E a Paulo foi dada esta possibilidade. But what he says here at the end, in verse 5, Mas o que ele diz aqui no final do versículo 5, that he will not boast about a man like this, about himself, about what he saw in heaven and about how he was enabled to be there. portanto, Paulo não se vai gloriar naquilo que ele foi, na sua experiência, como se um prémio fosse, mas só sem mais isso. He says, I will not boast about myself except about my Eu não me weaknesses. gloriarei de mim mesmo, mas senão nas minhas fraquezas. Huh? Paul, is that true? You want to boast about your weaknesses? Será verdade, Paulo, tu vais querer te gloriar das tuas fraquezas? Instead about the great supernatural things you had in your life? Ou em vez de gloriar as coisas sobrenaturais e grandiosas que tiveste na tua vida? Let's look at verse 6. Vamos ao versículo 6. Even if I should choose to boast, I would not be a fool, because I would be speaking the truth. Porque se quiser gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade. But I refrain, so no one will think more of me than is warranted by what I do or say. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. So we live in a time where we look up to people. Vivemos num tempo em que olhamos para as pessoas. And Paul could have had a lot of probably fans E é um tempo em que, se calhar, Paulo poderia ter muitos fãs. if he would have boasted about his great supernatural experiences with the Lord. Se ele tivesse glorificado ou exibido das suas grandes experiências com Deus. But he decided that no one will think more of me than is warranted by what I do or say. He decided that people look on his deeds and his words. Mas Paulo decidiu no seu coração não ser visto como uma superestrela, mas simplesmente naquilo que... nas suas fraquezas, naquilo que ele era. More than on his supernatural experiences, which were true. Mais do que nas suas experiências sobrenaturais, foram muitas. Verse 7, or because of these surpassingly great revelations. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh,
a messenger of Satan, torment me. A fim de não me exaltar, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetar. What's this? E o que é isto? Hey, Paul, Paulo, you were in heaven. tu estiveste no céu. You saw heaven. Tu veste o céu. You do miracles. Fizeste milagres. And then something comes into your life that's not so nice. E algo chega à tua vida que não é assim tão bom. A thorn in the flesh. Um espinho na carne. Let's continue. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. E disse-me ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a mim habite o poder de Cristo. So the thorn in the flesh of Paul was kind of a disease, something that must have been painful. Portanto, esse espinho na carne, se calhar, era uma tipo de doença, algo que trazia muita dor. There are certain theories that say probably a stomach problem. Há muitas teorias, se calhar dizem que é problemas do estômago. I think it was Paul where the Bible says someone told him maybe you drink a little bit more wine that can help. Paulo to Timothy. Yes? Yeah. Yes. Há um exemplo da Bíblia em que Paulo diz a Timóteo, se calhar podes beber um pedacinho de vinho por causa do mal do teu estômago. So we can have problems. Portanto, nós podemos ter problemas. And when it says a thorn in the flesh, that sounds painful. E quando fala sobre um espinho na carne, isso parece doloroso. And so what did Paul do? The Paul that were part of healings. Então o que é que Paulo fez? Ele que era fazer parte, e era a sua vida, as curas. He went to Jesus to ask for his healing. E ele foi a Jesus pedir pela sua cura. 3 times I pleaded with the Lord to take it away. 3 vezes roguei ao Senhor para que ele se desviasse de mim. But what did the Lord answer? Mas o que é que o Senhor lhe respondeu? He said, hey Paul, Ele disse, ei Paulo, I want to see you suffering. eu quero te ver a sofrer. I see still some sin in your life. Eu vejo pecado na tua vida. No. Não. What did he say? O que é que foi que ele disse? My grace is sufficient for you. A minha graça te basta, For my power is made perfect in weakness. porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, says Paul, so that Christ's power may rest on me. Pois me gloriarei nas minhas fraquezas mais que qualquer outra coisa, para que em mim habite o poder de Cristo. Verse 10, that is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, I am strong. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. And the last weeks, I felt weak, really weak. E nas últimas semanas eu senti-me fraco, mesmo muito fraco. And I asked myself, what's going on? E eu perguntei a mim próprio, o que é que se está a passar? Why do I feel so weak? Por que é que eu me sinto desta forma? Maybe it's something to do with the prayer meeting next Saturday. Se calhar poderá ser algo relacionado com a reunião de oração da próxima semana. At 4 o'clock in the Funchal Baptist Church, we gather again to pray for this island. Às 4 horas do próximo sábado, na Igreja Batista, onde vamos nos reunir para orar por esta ilha. Maybe it's something to do that the devil does not like what we do here. Se calhar poderá ser algo que o diabo não gosta, Satanás não está satisfeito com aquilo que nós estamos a fazer aqui. But maybe I also do something wrong and I'm not okay with God somewhere. Ou se calhar é algo que eu fiz e não estou bem com Deus. Wherever the weakness comes from. De onde vem esta fraqueza? We had quite some sickness also in the family. Nós temos aqui períodos de doença na família. The family got a cold. A família ficou toda constipada. My big daughter has to take antibiotics because she has an infection in her ear. A minha filha mais velha tem que tomar antibióticos por causa de uma infecção no ouvido. I felt really terrible. É algo muito mau. But then I was remembering. E depois eu estava me recordando. For when I'm weak, Porque quando eu estou fraco, He can be strong within me. então Ele pode ser forte em mim. Isn't that wonderful? Não é isto maravilhoso? It's wonderful.
Let's go to 1 Peter 5, 9 to 11. Vamos então a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9 a 11. Because there we can read where our strength comes from. Então aqui podemos ler de onde vem a nossa 1 força. Peter 5, 9 to 11. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9 a 11. Resist him, standing firm in faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará e vos fortalecerá. To him be the power forever and ever. Amen. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. So who makes us strong? Então, quem nos faz ser fortes? From whom comes all the grace? De onde vem, de quem vem toda a graça? From whom comes all the power? De quem vem todo o poder? It's from the Lord. Vem do Senhor. That's the reason why even if we feel weak, E isso é a razão pela qual, se ainda nos sentirmos fracos, and even if we suffer, e se sofrermos, and sometimes even because we suffer, e também por causa de sofrermos, God can unlock supernatural power in our Deus lives. pode estrancar poder sobrenatural nas nossas vidas. Because God's principles are different from the earth's principles. Porque os princípios divinos são diferentes dos terrenos. The earth wants to follow strong leaders. O mundo quer seguir líderes fortes. And my own mentor, Pastor Ingolf Elsel, O meu mentor, o pastor, he was so open for God and allowed the Holy Spirit to do everything in his life. ele estava tão aberto ao ponto de deixar o Espírito Santo fazer a sua vontade na sua vida. And one day something very bad happened to him. E um dia algo muito terrível aconteceu com ele. He became extremely weak. Ele ficou muito débil. He couldn't serve the church anymore. Já não podia servir a igreja. He was unable to speak 2 sentences in front. Já não conseguia dizer duas frases. A total weakness came into his life. Uma fraqueza total na sua vida. He couldn't do anything. Ele não conseguia fazer nada. And someone of the church told him, since you are not participating so strongly anymore, the church is doing better. E alguém disse, desde que tu não estás a participar tanto na igreja, a igreja está melhor. But then God brought him back. E então Deus novamente o trouxe. He was allowed to speak and he was able to speak again. E ele conseguiu falar novamente. It started with 2 sentences. E começou com duas frases. People stand up and gave their life to Jesus. E as pessoas se levantaram e entregaram a sua vida a Jesus. He saw miracles over miracles. E eram milagres atrás de milagres. And in his weakness, E na sua fraqueza, healings happened. cura começou a acontecer. Things were changed. As coisas mudaram. A church of 50 people was growing up to 500. Uma igreja de 50 pessoas começou a crescer para 500. Not in a big city, Não numa grande cidade. in a village close to Hamburg. Numa vila cerca de Hamburgo. So whenever we pray, Então cada vez que nós oramos, your will be done. que a tua vontade seja feita. And after that, when we do not feel like Popeye, super strong, E depois disso, não nos sentimos como Popeye, super fortes. be careful. Cuidado. Your weakness can allow God's power to be strong within you. A tua fraqueza pode permitir que o poder de Deus se manifeste em ti.
We go to 1 Corinthians 1:25-31. Vamos a 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 25 a 31. 1 Corinthians 1:25-31. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 25 a versículo 31. For the foolishness of God is wiser than man, and the weakness of God is stronger than man. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. For consider your calling, brothers. Not many of you were wise according to the worldly standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. So that no human being might boast in the presence of God. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. And because of him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. So that, as it is written, let the one boast in the Lord. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Some of us would not be here today without pain and crisis in our lives. Alguns de nós hoje não estariam aqui se não fossem tempos difíceis e crises na sua vida. And sometimes when I was in my career path, in my job life, I wanted this so much, to become a strong leader in a big company. Eu, quando estava na minha vida profissional, eu queria ser um grande líder, um líder forte na minha empresa. And I mean, compared to others, this might have been a great career already. E comparando com outros, se calhar isto já era algo notável. But when you're into it, you always want more and higher. Mas quando estás lá, tu queres sempre mais e subir cada vez mais. And so it was painful sometimes that it didn't work as I wanted it to work. E muitas vezes era doloroso que as coisas não funcionavam como eu gostaria que elas funcionassem. But I would probably not be here today and serve you Mas hoje, provavelmente, se calhar não estaria hoje aqui para vos servir, without going through pain in my job life. sem que eu passasse por dor e sofrimento na minha vida profissional. We could have been more successful, richer, more selfish, more famous, stronger. Podíamos ser mais forte, ter mais sucesso, algo do género. But there is a great likelihood that we could have lost our faith by this. Mas por causa disso, se calhar poderíamos perder a nossa fé. As soon as we would boast on these things. Assim que nós nos apoiássemos, nos gloriássemos destas coisas. Because our faith needs to be very strong if we are tempted by things that show a worldly power and strength. Porque a nossa fé tem de ser mesmo forte quando comparado ou se nos aproximarmos ou se perseguirmos essas coisas do mundo. Some weeks ago I said that I expect that we are in the greatest testing phase where God is testing His children. Há um tempo atrás eu falei que nós estamos num grande período de teste, de prova, onde Deus está provando os seus filhos. So He does not give them crisis, Deus não lhe dá crises, but money, wealth, success. mas eles têm dinheiro, fama, sucesso.
And then he will see who is still serving him and still going to church. Mas depois ele irá ver que, se apesar disso, quem são aqueles que continuam a ser fiéis, a ir à igreja e estar com ele. So do we understand that the greatest tests and crises in our lives could be the greatest grace of God for our lives? Será que nós podemos entender que, se calhar, as maiores provas e tempos difíceis da nossa vida e crises poderá ser as maiores bênçãos e graça de Deus em nós? Did you know that when you pray and give Jesus your life and you pray your will be done, that you allow Jesus to do what is the best for you? Será que tens a noção quando tu oras, Deus, faça-se a tua vontade, eu quero a tua vontade, é que estamos a dizer, Deus, faz realmente tudo aquilo que tu queres? Do we understand what it means in Psalm 23? Everybody loves Psalm 23. I love it so much. What is the stick there? Stick and Stab? What's in Deutsch Stecken und Stab? What is this? Toda a gente conhece o Salmo 23, ai que maravilha, mas o que é que significa a vara e o cajado? This is the painful correction. Isto é a correção dolorosa. This is the crisis we need. Isto são as crises que precisamos. Not to run away, Não fugir, but to stay in a safe place. mas permanecer no lugar seguro. So the best in our lives Então, se calhar o melhor nas nossas vidas, is not always the best what we think is the best for us. nem sempre vai ser o melhor que nós pensamos que é o melhor para nós. It's the things we need to keep us humble. São as coisas que precisamos para nos manter humildes. Sometimes we need the things to keep us weak. Se calhar precisamos dessas coisas para permanecermos fracos. Because maybe we could not be strong enough with the power and the success that we can achieve, that we are not falling. Se calhar não íamos ser fortes o suficiente perante o sucesso e as dádivas que íamos conquistar. Sometimes I do not understand why I had so much crisis in my life. Eu sinceramente às vezes não percebia porque é que tinha tantas crises na minha vida. I loved Jesus from when I was a child. I really loved him. Eu desde miúdo, desde criança, que sempre amei de verdade a Cristo. I tried to live a holy life Procurei viver uma vida santa in every way, em todas as formas. but still I received so strong crisis. Mas eu recebia tantas crises. But when I look back, Mas quando eu olho para trás, I start to understand. eu começo a perceber. Doesn't mean that I start to like it, Isso não significa que eu comecei a gostar, that it was the best for me. mas entendia que era o melhor para mim. God has the final words about my life, Deus tem as palavras finais sobre a minha vida. and He will judge me one day. E Ele há de julgar-me um dia. And whatever I need to be corrected E tudo aquilo que eu preciso para ser corrigido is more worth than anything else, é mais valioso que qualquer outra coisa. because one day I will stand before Him, or I will kneel before Him, as the Bible says, Porque um dia estarei perante Ele, diz a Bíblia, and He will judge me. e Ele irá me julgar. I believe it will be the humble church that will be lifted up by God in these last days. Eu creio que será a igreja humilde que será levantada por Deus nesses últimos tempos. It will not be the people we know better. Não será as pessoas que nós conhecemos melhor. And I believe it will be the biggest crisis in these end times that will lead to the greatest revival. E eu creio que serão as crises dos últimos tempos que irão nos conduzir ao maior avivamento. Because sometimes the crisis is the only chance that we wake up. Porque se calhar muitas vezes a crise é a única esperança de nos acordarmos, de nós acordarmos. Sometimes crisis is the only way God can help us that we do not get spiritually blind. Se calhar a crise é a melhor forma que Deus tem de nos ajudar a não ficarmos espiritualmente cegos.
Sometimes Christ is the only way that we can draw nearer to God and His heart because we start to pray above our crisis. Se calhar a crise é a forma onde melhor encontramos para nos aproximar a Deus. And I spoke it out here before. E eu já disse isto aqui, certa vez. I want to be in the church of the weak. E eu quero fazer parte da igreja dos fracos. I want to be in the church of the losers. E eu quero estar e fazer parte da igreja dos derrotados. The losers in the world. Dos perdedores do mundo. And I can tell you over the last month how many Christians E eu posso vos dizer, no último mês, quantos cristãos looked down on me. Olharam de forma errada para mim. With the words they spit into my face. Das palavras que foram ditas na minha cara. We know it better. Nós sabemos melhor. You're wrong. Tu estás errado. You don't give us what we need. Tu não nos deste aquilo que nós precisamos. It felt painful for me. Foi doloroso para mim. And I would like to take revenge. E eu quero te vingar-me. And sometimes I'm struggling. E às vezes eu estou aqui numa luta. And sometimes my heart wants to get bitter. E às vezes o meu coração se quer amargurar. But I know as soon as I get bitter, Mas eu sei que assim, se eu me deixar amargurar, it's the devil who rejoices. é o diabo que se vai regozijar. I have to forgive them again. Então lá vou e tenho que perdoar I have to novamente. forgive them again. Outra vez. And I hope they will find grace. E espero que eles possam encontrar a graça. Because in my weakness He is strong, and His power is perfect in my weakness. Porque na minha fraqueza o seu poder se aperfeiçoa em mim. And this is the greatest thing that this church can find, is the grace of God. And to be lifted up, not by ourselves and our good deeds. We try to do good deeds, yes. But to be lifted up by Him. E isto é a melhor coisa que podemos encontrar. Encontrar a sua graça, não nas nossas obras, mas por Ele e sermos levantados por Ele. Because we want to bless this island. Porque queremos abençoar esta ilha. We want our heartbeat shall be the heartbeat of Jesus. Queremos que o nosso bater do nosso coração seja o bater do coração de Jesus. And Jesus loves people. E Jesus ama as And pessoas. Jesus loves unity among E Christians. Jesus ama a unidade entre os cristãos. And Jesus wants us to reach out into the world E Jesus quer que possamos ir ao mundo to save souls for His kingdom. e salvar almas para o seu reino. So what did we learn today? Então, o que é que nós aprendemos hoje? Probably we knew it already. Provavelmente já o sabíamos. A worldly and a personal strength can block God's strength in us. Can you say it again? Sorry. A worldly and a personal strength can block God's strength in us. Uma força mundana e pessoal poderá bloquear a força e o poder de Deus em nós. And maybe today we can start to become grateful for the crises in our lives. E se calhar hoje é o momento ideal para estarmos gratos a Deus pelas crises na nossa vida. Not all of them were only from the devil. Nem todas são do diabo. Some of them were allowed by God. Algumas foram permitidas por Deus. And not all of them were only from outside. E nem todos são do exterior. Some of them were because we took the wrong decisions. Algumas são porque nós tomamos a decisão errada. Because we had sin in our lives. Tínhamos pecado na nossa vida. Because we did not wait for the leadership of the Lord, but we were impatient. Mas por causa da nossa impaciência não esperamos pela a liderança do Senhor. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. After you have suffered a little while,
will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. Um pouco depois de padeceres por um pouco, e ele firmará, te fortalecerá e te fortificará. But God shows what is foolish in the world. Do we want to be foolish? Oh. But God says He chose the foolish. Mas Deus escolheu as coisas tolas do mundo To shame the wise. para aniquilar as sábias. God chose what is weak in the world to shame the strong. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para abalar as que são fortes. And so Paul says, for when I'm weak, E é por isso que Paulo diz, quando estou fraco, I am strong. eu sou forte. Amen. Amém. Maybe we can stand up.